Pelo tempo, 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu ocupo a tribuna na tarde de hoje para poder falar um pouco e esclarecer em relação ao nosso relatório do acordo de leniência. Primeiro, senhor presidente, dizer que o mandato parlamentar e a opinião pública são dois instrumentos da democracia que se alimentam mutuamente. Nossas decisões nesta casa repercutem no meio social, e o meio social é, sem dúvida, a inspiração por excelência do que decidimos. Essa é a regra, mas como quase todas as regras, esta também admite exceções. Há certos assuntos e determinados temas que levam ao impasse, quando se verifica que a sociedade resiste a determinadas mudanças, mas o parlamento constata suas necessidades. Classificam-se, nesta última hipótese, sem nenhuma dúvida, as regras relacionadas à celebração de acordos de leniência no âmbito da lei anticorrupção. Tais instrumentos, se de um lado favorecem investigações, e essa é uma finalidade essencial, possuem outras consequências de relevo que ainda não encontraram soluções adequadas na legislação vigente. É que a lei anticorrupção, como todos nós sabemos, alcança exclusivamente hoje pessoas jurídicas, mas tendo em vista que a inteligência artificial ainda não saiu da ficção científica, não há pessoas jurídicas que se mexam, atuem ou interfiram no mundo sem o concurso de pessoas físicas. E aí é exatamente por isso, senhor presidente, é que o acordo de leniência não foi repensado a partir dessa perspectiva. Continuaremos à mercê de conflitos e de interesses que se inviabilizam a celebração desse tipo de ajuste. Não há dúvida, por outro lado, de que a Operação Lava Jato se tornou um ícone de uma evolução porque passa a sociedade brasileira. Quanto a isso, nós não temos a menor sombra de dúvida. Ninguém cogita ou admite retrocesso na legislação que possam embaraçar as conquistas obtidas em seu âmbito, desde o início até o trabalho desenvolvido no momento. Mas também não é possível que se prossiga impedindo o aperfeiçoamento, e nós temos que aperfeiçoar. Essa também é uma das nossas missões, de aperfeiçoar normas que possam melhorar não só as atividades de busca da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, mas também que possam melhorar exatamente a política de anticorrupção no nosso país. É preciso frisar que a impunidade, felizmente, mora no passado. Os que cometeram crimes contra a administração pública e em desfavor do interesse público estão respondendo pelos erros que cometeram. Mas não é justo nem razoável que seres humanos dignos e honestos continuem a ser vitimados duplamente. E aí eu falo exatamente dos trabalhadores, daqueles que hoje trabalham na construção civil. A construção civil hoje é responsável por gerar milhões de empregos no nosso país. Nós sabemos que as grandes crises mundiais, os países, quando saem dessas crises, muitos desses países saem através exatamente da construção civil, da geração de emprego e renda, diretamente ou indiretamente. Porque quando nós falamos em milhões de empregos diretos da construção civil, e esse é o nosso foco quando a gente discute o acordo de leniência, é ressalvar e guardar os empregos daqueles que hoje trabalham, que garantem o sustento de suas famílias através da construção civil. É que nós estamos discutindo essa questão do acordo de leniência e tentando dar celeridade, porque nós sabemos que hoje, por culpa da política econômica equivocada do governo anterior, incompetente do PT, nós temos hoje milhões de brasileiros desempregados, e nós não podemos aumentar a fila dos desempregados do nosso Brasil. E se nós não tratarmos o acordo de leniência também com uma perspectiva de salvar os empregos que a construção civil gera no nosso Brasil, nós vamos aumentar esses milhões de desempregados, deputado Mauro Pereira, caro presidente dessa sessão, no nosso país. Então nós temos que ter responsabilidade, e o foco principal tem que ser também a geração
e a preservação do emprego do nosso país através da construção civil. Nós não estamos aqui propondo um acordo de leniência diferente daquilo que está sendo vinculado aí na opinião pública, deixando de penalizar pessoas jurídicas, empresas não. Que elas possam ser penalizadas, que elas possam responder civil e criminalmente pelos erros que cometeram. Mas não é justo que essas empresas deixem de atuar no seu mercado de trabalho, porque isso vai aumentar ainda mais o desemprego no nosso país. Então é exatamente por isso que eu venho aqui esclarecer a questão do nosso relatório do acordo de leniência e deixar de forma clara, deixar aqui de forma límpida o nosso ponto de vista. Nós estamos discutindo o relatório, não é de agora não, é desde 2015 na comissão especial, que eu sou relator do acordo de leniência. Desde lá eu tenho dito e continuo com esse mesmo ponto de vista, que todos os órgãos de fiscalização do nosso país, eles têm que estar participando do acordo de leniência. Nunca disse isso diferente. Nós fizemos várias reuniões durante toda essa semana e nós temos colocado que no nosso relatório que nós vamos apresentar, desde o início da celebração do acordo de leniência até a sua conclusão, nós temos que ter a participação do Tribunal de Contas da União, nós temos que ter a participação da Advocacia Geral da União, nós temos que ter a participação do Ministério da Transparência e nós temos que ter a participação do Ministério Público. Nós precisamos da participação de todos eles, desde o primeiro momento até a celebração final do acordo de leniência, sem se distanciar daquilo que está previsto na nossa legislação, para que as empresas possam responder civil e criminalmente pelos erros que eles praticaram. Se foi identificado sobrepreço, se foi identificado desvio de dinheiro, que essas empresas elas possam ser punidas, elas possam ser multadas, pagar as suas multas, que elas possam ressarcir nas entidades que foram lesadas aquilo que foi desviado de recursos, mas que depois elas possam continuar no mercado de trabalho, garantindo os empregos daqueles que ali trabalham, que garante através do seu suor o sustento de suas famílias. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui deixar claro de que essa é a nossa missão. E é com esse intuito que estamos buscando aperfeiçoar as regras, aperfeiçoar inclusive o nosso relatório, com ampla discussão que estamos fazendo. Nós fomos provocados pelas centrais sindicais, pela CUT, pela CGT, pela UGT, pela Força Sindical, fomos provocados pelas confederações empresariais, pela CNI, pela CNC, a retomar o debate do acordo de leniência, pensando exatamente em preservar os empregos que a construção civil gera hoje no nosso país. Esse debate iniciou atendendo um pedido dessas centrais sindicais e dessas confederações empresariais. Nós fizemos um relatório que apresentamos na comissão especial, relatório esse exatamente preservando a participação de todos esses órgãos, como eu já disse aqui anteriormente, a CGU, a AGU, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União. Foi divulgado um suposto relatório de minha autoria, que não foi de minha autoria, que foi uma sugestão que eu recebi das centrais, das confederações empresariais, e que jamais eu discuti e nem apresentei nenhum relatório, mesmo porque nós estamos concluindo a discussão, fizemos durante toda essa semana várias reuniões, e a partir dessas reuniões nós iremos apresentar um relatório na próxima semana, conversar com as lideranças partidárias, para poder trazer a apreciação do plenário da Câmara, e volto a repetir, com foco principal, que é preservar os empregos do povo brasileiro. Então, é com esse intuito que estamos buscando aperfeiçoar as regras, através do nosso relatório, que regem os acordos de leniência. Ao contrário do que se propaga, que não é verdade que se esteja cogitando a exclusão do Ministério Público, por exemplo, muito pelo contrário. É a lei em vigor que não prevê hoje, eu quero chamar a atenção, que a lei em vigor hoje não prevê a participação do Ministério Público, a qual tem ocorrido sem a necessária segurança jurídica. E o nosso relatório está dando a legitimidade para que o Ministério Público ele possa participar exatamente da celebração dos acordos de leniência daí por diante. E que hoje, infelizmente, a lei em vigor não prevê a participação do Ministério Público, a qual tem ocorrido sem a necessária segurança jurídica, e que tem que ter a participação do Ministério Público, como também do Tribunal de Contas da União, como também da Controladoria Geral da União, como também da Advocacia Geral da União. Queremos, na verdade, senhor presidente, racionalizar o instrumento.
até para que se torne factível o seu uso, não apenas garantindo e disciplinando a participação do Ministério Público quando se abranger ou não o cometimento de crimes, mas também concedendo às pessoas físicas e jurídicas envolvidas um indispensável estímulo para que se entendam com as autoridades públicas, respondendo civil e criminalmente pelo que está previsto na nossa legislação. Não estamos isentando ninguém das penalidades. O que nós queremos é que, ocorrendo a corrupção, ocorrendo o sobrepreço, ocorrendo o desvio de recurso, essas empresas possam ser multadas, que elas devolvam às instituições lesadas o recurso e que as suas pessoas jurídicas permaneçam respondendo civil e criminalmente pelo que fizeram, mas que elas permaneçam no mercado de trabalho, garantindo o emprego de milhões de brasileiros que trabalham na construção civil, e não permitindo que as grandes empresas possam deixar de trabalhar no nosso país, porque aí nós vamos ter que trazer as empresas de fora, da China, do Japão, dos Estados Unidos, para poder trabalhar no mercado brasileiro. Então, deixar isso claro. Enfim, o que eu trago aqui, senhor presidente, em nobres colegas, é que não se deixe contaminar por interpretações distorcidas da séria discussão que se encontra em curso. Quando a matéria vier a esse plenário, eu tenho certeza que virá, que nós possamos trabalhar com a certeza. Não se estará defendendo a impunidade. Não queremos acabar com a Operação Lava Jato, muito pelo contrário, queremos dar legitimidade que o Ministério Público não tem hoje pela legislação de participar da Acordo de Leniência, que possa passar a ter a partir de agora. Visa-se especialmente que sejam punidos aqueles que merecerem o castigo, e não os trabalhadores brasileiros. Nada óbvio e nada mais justo. E para finalizar, presidente, pedir a Vossa Excelência mais um minuto, portanto, de forma límpida, ouvindo a sociedade, travando um diálogo franco e aberto, que nós, desde a época da comissão, que viemos trabalhando desde de 2015, tentando aperfeiçoar esse nosso relatório. E para finalizar, e fazer cair por terra definitivamente quaisquer dúvidas ou insinuações, o projeto de lei 3666, que trata exatamente do acordo de leniência, nós buscamos salvar aquilo que é mais importante nesse cenário no momento, que é os empregos, aqueles que trabalham, acima de tudo, aqueles que sustentam suas famílias de forma digna, através do seu suor na construção civil. Que fique evidente, os que propagam esse discurso, que não querem bem no Brasil, em verdade, a proposição trata de ajudar o nosso país a sair da crise, de fortalecer as nossas cadeias produtivas, de punir os verdadeiros criminosos e evitar, por derradeiro, que a corda mais uma vez arrebente do lado mais frágil, que é do trabalhador. Não queremos proteger executivos, queremos proteger os trabalhadores e preservar os empregos desses que trabalham de forma digna para sustentar as suas famílias, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.